Cadê o povo dessa sala? Onde está o povo dessa sala? A Mimir. Me diz. Depois reclama. Depois fala que a culpa é do coronavírus. É, a culpa do coronavírus, a culpa do professor. Coronavírus. Tô Do vendo assim prefeito, do Bolsonaro, do senador. uma falta de interesse, que é uma coisa de louco. Pareceu? Sim. 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 Tá. É o seguinte. O reino plantar ele se divide em dois grandes grupos, que são as fanerógamas e as criptógamas. As criptógamas são as plantas sem semente e as fanerógamas com semente. Tá? Então a gente vai começar pelas mais simples, que são essas sem sementes, que são as briófitas e as pteridófitas. Nossa, Calma aí, calma aí. calma aí. É o quê? Calma aí, tô perdida aqui. É briófitas o quê? É uma? Pteridófitas. É do reino plantar. Reino plantar. Não acredito. Então, as primeiras plantinhas, né, a aparecerem, a ocupar o ambiente terrestre, tá, são as briófitas. Isso porque elas só precisam, mais nada, de um lugar úmido, né? Elas não têm raiz, folha e caule verdadeiro, né? Elas têm o diminutivo disso, né? Então são uma pré-raiz, um pré-caule, uma pré-folha, né? Que são chamados de filoides, cauloides e isoides. Tá? E a grande característica desse grupo, tá? É o que marca esse grupo. Elas são avasculares, tá? Elas não têm vasos condutores. Então, o que acontece? Isso limita o crescimento dessas plantas. Então, elas são plantas muito pequenininhas. Tá? Vocês conhecem bem. São, por exemplo, os musgos, que eles variam de no máximo até 5 centímetros. Tá? Então, eles são pequenos, tá? São diminutos justamente por não possuírem vasos condutores de seiva. Tá? Então, não tem como eles serem grandes. Não tem estrutura que segure eles. Tá? Um outro exemplo são as hepáticas, né? Que elas são bem pequenininhas também, né? São horizontais e elas precisam de ambientes muito úmidos, geralmente próximos à água doce. Pode ver que elas são bem rasteiras, né? Bom, não tem vasos condutores, né? E precisam viver em lugar úmido. Para que elas precisam desse lugar úmido? Para se reproduzir. Então, você tem, né, uma parte dela, que é o esporófito, que é essa de cima. Vocês conseguem ver a setinha? Sim ou não? Não. Não dá para ver a setinha? Que seta? Não. Não, a setinha do mouse. Aqui no verde, Não. na barra verde, não vê? Não. Não. Tá. Então vamos lá. Vamos aqui, ó. Embaixo da onde está escrito metagênese, tá? Você tem uma estrutura que parece um chapeuzinho. Tá vendo? 2 tipos. Essa estrutura é o esporófito, é onde vai produzir os esporos dela. Essa parte que parece cheia de folhinhas, né, que são os filoides, é o gametófito, tá? É a parte feminina dela. Então ela tem a parte feminina e a parte masculina numa plantinha só, ok? Então o que ela faz? Quando está madura essa parte do esporófito, esse chapeuzinho que ela tem, ele se abre e libera os esporos no ar. Só que eles têm que cair, né, em algum lugar que tenha umidade, que seja úmido, para que, né, os rizóides consigam se desenvolver e se fixar nesse lugar úmido.
Quando eu falo de um lugar úmido, eu não falo só de terra. Eu falo de rocha, até de concreto, né? Alguém aqui já escorregou no musgo? Bicho, escorrega pra caramba, porque eles têm... São lugares muito úmidos, então eles absorvem muita água, né? E aí, o que acontece? Esses esporos germinam, né? E vão formar, né, se juntar ao gametófito feminino e masculino dessa planta, tá? Gerando assim um embriãozinho. Só que isso só pode acontecer em lugares que tiver bastante água, for bastante úmido. Mas quando eu falo de concreto, sabe essas escadas que não pega luz? Não sei se já viram que elas ficam com bastante água acumulada no concreto, né? Então cresce aquele negocinho verde, que vocês falam, chamam até de bolor às vezes, mas não é bolor, é musgo. Tá? Então aqui, olha, para entender melhor, né? Ó, a parte de baixo, onde tem os filóides, é o gametófito, a parte de cima, os esporófitos. A cápsula é aquele chapéuzinho aonde vai ser fabricado e armazenado, né, os esporos. Então, os esporos são produzidos no esporófito e os gametas masculino e feminino no gametófito, nessa parte de baixo, tá? O gametófito, né, o gameta masculino, desculpa, né, ele tem um flagelo para poder se locomover na água, tá? E ele é chamado de anterozoide. Já o feminino não tem esse flagelo e é chamado de oosfera. Tá? Então, só quando esses esporos são liberados e entram nesses gametas é que você tem a maturação deles para que eles saiam e fecundem, o masculino fecunde o feminino. Ok? Ok. Ok. Muito bem. Essas plantas conseguiram evoluir um pouquinho, algumas delas, e surgiram as primeiras plantas vasculares, tá? Essa vascularização, esses vasos, além de fornecerem, né, a absorção de água e sais minerais do solo, eles também dão estrutura para a planta. É como funciona como um esqueleto hídrico, um esqueleto de água, tá? Aqui você já não tem mais folíolos, caulíolos, você já tem um desenvolvimento disso. Então você tem realmente folhas, que nesse caso são compostas, e um caule vertical. Essa folha composta é que é feita por folíolos. Tá? Então, quando você olha uma samambaia, tá? Você fala, ela tem um monte de folhinhas. Não, ela tem um monte de folíolos e a junção de todos esses folíolos, tá, presos a um talo, é que vai formar a folha. Então, é uma folha composta de vários folíolos. Entenderam isso? Sim ou não? Sim. Sim. Todas as plantas, Peter, sei lá o que, vai ser assim? Vai ter folíolos? Isso. Todas as folhas que tiverem esse aspecto igual da samambaia, né, é uma folha com vários folíolos. Não existe só a samambaia que tem uma folha composta. Existem outras plantas também que têm folhas compostas. Tá? E vão ter raiz agora, né? E uma raiz bem, bem forte. Tá? Então, Professor, oi, volta lá rapidinho para provar um negócio. volto. Coisa rápida. Ah, você está Beleza. copiando? Tô aqui só assim, bro. Não, tudo bem, não tem problema não. Pronto. Pronto? Muito bem. Por incrível que pareça, as primeiras florestas terrestres foram feitas de um tipo de samambaia chamada samambaia sul. Eram samambaias gigantes. Tá? Então, lá na pré-história,
não existiam ainda as pteridófitas, ainda não tinha evoluído a esse ponto. Então, as primeiras florestas eram todas de samambaias, tá? E eram samambaias gigantes, como essas daqui, olha, você vê que o caule é enorme, né? E as folhas estão lá em cima na ponta dessa floresta de samambaias, tá? Hoje em dia não se pode mais fazer, né? Mas do tronco dessas samambaias sus se faziam uns xaxins, que eram aqueles vasos marrons parecendo raízes, mas na verdade não eram raízes, tá? Eram folhas, eram partes do caule, né, que é fibroso dessa árvore, dessa planta, da samambaia. Hoje em dia não se pode mais, é proibido, né? Por quê? Hã? Por que não pode fazer mais? Porque você extraíam tanto esse caule dela que ela não tinha sustentação, eles estavam matando essas plantas. As samambaias estavam desaparecendo, principalmente samambaia sul, Ah, entendeu? e Porque se fizer mais, né? você tira, ele fica muito fino, não sustenta a planta, ela acabava morrendo, né? Então é um vaso natural, é ecológico, entre aspas, né? Porque você não faz da planta morta, porque ele fica seco, tem que ser dela viva ainda, né? Para manter a umidade. Aí estava extinguindo essas plantas, aí foi proibido. Hoje em dia tem algo semelhante, mas não é feito do xaxim, que é o tronco dela. Bom, são exemplos de pteridófitas, a famosa samambaia que a gente conhece. Fala, meu anjo. Oi? Você ia perguntar alguma coisa? Não? Aqui, né? Então, as avencas e a cavalinha, tá? Repara que a avenca é um outro tipo de folha composta, né? Então, essa que está na imagem menor do lado da imagem grande da avenca é uma folha composta de vários folíolos. Tá? Então, ela também é feita de uma folha composta. A mesma coisa acontece com a cavalinha, só que as folhas da cavalinha elas são bem fininhas, né? Parece até talinhos, né? E aqui é onde está esse pombo feliz da vida, sentado, né, nessa coisa marrom escura aqui, é o xaxim. Isso é o xaxim, que é feito do tronco delas. Alguém lembrou agora ou não conhecia? Nunca nem vi. Nunca nem viu, né? Já tem uns anos que não se faz mais. Acho que é por isso também que você nunca viu, né? Mas em algumas casas ainda acha. Eu vou ver quando a gente voltar. Minha mãe, eu acho que ela tem um guardado, 1.600 e bolinha dela. Se ela ainda tiver guardado, eu levo para vocês verem de perto. Senhora, eu não sei se eu perdi a explicação porque eu caí, mas o que é aquele negócio ali que parece de abelha ali do lado? Isso aqui? Essa É. parte aqui é a parte do esporófito, que forma os esporos da cavalinha. Então, a cavalinha, na ponta dela, todos assim, porque aqui está aumentado. É uma imagem aumentada, né, da folha de cavalinha. Tá? Então, a pontinha dela é assim. Ok? Aqui. Ok. Tá. Como que é a reprodução delas? Tá? Uma semelhança com as briófitas, elas também dependem de água para se reproduzir. Então, é a água que vai levar, né, os esporos, tá, para o gametófito. Né? Então, precisa da água. Uma diferença que é marcante pelo processo evolutivo. As briófitas não têm vasos condutores, as pteridófitas já têm vasos condutores. Então, esse é um marco evolutivo. Esse. Guardem muito isso, gente, porque sempre cai em vestibular, né? O marco evolutivo. Então, o que faz
você entender que as pteridófitas evoluíram das briófitas, né? As briófitas não tinham vasos condutores e as pteridófitas passaram a ter vasos condutores. Tá? Porém, ambas ainda precisam de água. Tá? Muito bem. O esporófito dela, né, vai ficar, né, nessa região das folhas e na base da folha, não sei se vocês já viram da samambaia, né, tem umas bolinhas. Parece até ovinho de bicho. Muita gente pensa que é ovinho de bicho. Tá? Não é ovinho de bicho. Aquelas bolinhas são os soros. E é dentro desses soros que vão estar os esporos. Tá? Então, o esporófito é nessa parte aqui da folha agora. Tá? Então, dentro dessas bolinhas que ficam embaixo da folha, né, formam os esporos. Quando eles estão maduros, eles são liberados, né? Esse esporo germina e forma o que a gente chama de prótalo, né? Que é um embrião, um comecinho, né, da planta, tá? Esse prótalo é o gametófito, né? E ele vai crescer, criar raízes, tá? Mas ele ainda é muito pequenininho, você praticamente não vê. Né? Precisa de um esforço tremendo para enxergar, tá? E nessa parte, né, onde está escrito arquegônios, vocês conseguem ver? É que se forma a oosfera, que é a parte feminina. E aonde está escrito anterídeos é que se forma o anterozoide, que é a parte masculina dela, tá? Quando eles se juntam, né, depois que recebe aquele esporo, né, vai germinar e vai formar esse embrião que começa a crescer. Tá? Então, você tem aqui, olha, ele já começando a se desenvolver em folhinhas novas. Ok? Ok. Ok. É chato isso, né, gente? Fala sério. Então, só para vocês verem, ó, as bolinhas que eu falei. Tá vendo no verso da folha? Isso, gente, isso aqui não é ovo de bicho, não, tá? Então não arranca, porque se arrancar nas folhinhas novas na samambaia. Né? Isso aqui são os soros, e dentro deles é que vão estar os esporos. Tá? Então, aqui, olha, o esporófito, tá vendo a folhinha nova? Né? Bem bonitinha. E aqui, olha, o gametófito, né, que é o protalo. É nele que vai estar, né, o gametófito feminino e o masculino. Sim? É. É? Muito bem. A evolução não para por aqui, né? Tá, deixa eu abrir. Né? Eles continuaram evoluindo. Né? Descobriram que ter somente vasos condutores não era suficiente, né, para eles. Tá? Então, tem que ter mais coisa aí. Então, vamos tentar essa evolução aí. Né? E surgiram, né, as gimnospermas e as angiospermas. Quem veio primeiro? Tá? Então, ó, você tem as briófitas, que a gente já viu, as pteridófitas, vieram as gimnospermas e depois as angiospermas. Tá? Gímino significa nu, tá? Então são plantas com sementes nuas, isto é, que não tem fruto para proteger. Tá? E depois vieram as angiospermas. Nelas são as plantas onde você tem a semente protegida pela flor e pelo fruto. Ok?
Então, como eu falei, elas fazem parte do grupo das fanerógamas, então elas têm semente, tá? O gameta feminino se chama óvulo e o gameta masculino se chama pólen, tá? Então, as gimnospermas são vasculares, assim como as pteridófitas, né? Também tem raiz, caule e folha, exatamente como as pteridófitas, mas a novidade evolutiva, tá? A prova da evolução dessas plantas é a presença de sementes, tá? A semente, vocês conhecem muito bem, e a planta também, né? O principal representante do grupo das gimnospermas são os pinheiros, né? Então, o pinheiro do Paraná, o pinheiro silvestre, né? E o pinhão é a semente. Espera um pouquinho que meu marido faz um negocinho no ar aqui, pro nariz. O pinhão é a semente, né? E essa semente só vai ter por fora a flor, que é a pinha. Vocês conhecem pinha e pinhão? Já ouvi falar. Pinhão, o pessoal parece aquela barata cozida. É verdade, em festa junina, o povo vende nos potinhos aquelas coisas cascuda marrom, que o povo abre a casca e come a parte branca de dentro. Eu, Eu falo que aquilo parece barata cozida, né? E pinha, o pessoal usa muito para enfeitar as coisas de Natal, tal, né? Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma pinha, né? E aqui o pinhão, ó, tá cozido, tá vendo? E por dentro é branco, parece uma barata. eu acho que eu já vi. Não sei. Ah, tenho certeza que já. Nossa, aí o pessoal aperta aqui essa base mais larga e ele sai aqui, dá uma abridinha aqui na pontinha mais fina e aperta, sai aquele coisinho branco inteiro, tá? Existe a pinha masculina e a pinha feminina. É o que a gente chama de estróbilo, tá? A masculina, né, que ela é mais fininha e toda fechadinha, não vai dar o pinhão. É somente a feminina que vai dar o pinhão, tá? A mais larga, maior, aquela que fica toda aberta, é a pinha feminina, é o estróbilo feminino, tá? E é dentro dela que ficam essas sementes, tá? É, cada cada negocinho desses marronzinhos do estróbilo é uma folha modificada, né? Então, ele é o esporófito deles, né? Que vão ter dentro os óvulos, tá? Aí os grãos de pólen que está no gametófito masculino fecunda esses óvulos para formar essas sementes, né? E elas não têm um fruto, tá? Então, do próprio estróbilo, no próprio estróbilo ficam guardado, né, essas sementes. Por isso que a gente fala que é uma flor. O estróbilo é uma falsa flor, né? Tá? Que só porque é dentro dele que vai estar esse óvulo que vai ser fecundado, né? Então, a partir dali, a semente se desenvolve e não tem nenhuma outra proteção. Tá? Aqui é a reprodução, né? Não quero que vocês decorem, tá? Não é uma reprodução que costuma cair em Enem, vestibular, tá? Mas ela é chamada de haplodiplobionte, tá? Por que isso? Né? Porque você vai ter uma parte, né, no esporófito, Tá. né, onde vai ter essa entrada do pólen, né, no óvulo, aí vai sofrer meiose, tá? Para depois, né, gerar esse embrião dentro do gametófito, tá?
Então, é uma reprodução de 2 fases. Por isso que é haplodiplobionte. Tá? Então, você tem uma fase haploide, né, que ocorre no gametófito. Esse vocês lembram porque eu ensinei. Haploide N, diploide 2N. Lembram? Pelo menos de ouvir? Sim. Sim, né? Lembra que eu falei? Lembra quando a gente fez o DNA? Né? 23 era metade, então é N. 46 é o dobro, então 2N. Tá? E, É isso aí. né? É isso aí. E uma fase diploide, que é 2N, que é essa fase do esporófito. Ok? Bom, qual é a importância das gimnospermas para a gente? Tá? Primeiro, a madeira é muito explorada, né, tanto para a produção de papel como para resinas. Né? Ela é usada, né, para uma dessas substâncias que ela produz, né, são solventes e vernizes. Tá? Então, a partir dos pinheiros que se faz a terebentina, né, e esses vernizes para invernizar móveis mesmo, né, madeira. Tá? No artesanato, o nó da madeira, tá, ele pode ser usado para confecção de utensílios domésticos, né, e também a matéria-prima para esculturas. E no uso medicinal, né, as folhas cozidas são usadas no combate de anemia, tumores provocados por distúrbios linfáticos, então tumores linfáticos, e a casca feita em infusão mergulhada em álcool é usada para tratar cobreiro, reumatismo, varizes, né, distensões musculares, é passado por fora assim, da pele. Tá? Essa infusão é colocada por fora, normalmente é mergulhado talas, e enrola essa tala no local onde tem, né, o reumatismo, varizes, etc. Tá? Então ela é bem utilizada. Né? Além disso, né, é o pinheiro que normalmente é plantado, né, para a reposição de mata ciliar que foi feita com desmatamento. Né? Então, em locais onde não tem inundação, é claro, né, e foi desmatado, o pessoal está usando muito esses pinheiros para reflorestar, né, como reflorestamento. Né? E a alimentação. Tá aqui o pinhão, ó, sem a casca. Né? Então, o pinhão é um alimento que a gente pode usar, né, alimentação humana, mas animais silvestres, né, também se alimentam dos pinhões. Tá? Abrem a casquinha e comem, só que eles comem cru, né? A gente come cozido. A gente não, vocês, eu não como barata cozida. Eu também não. Você, a senhora não come, imagina a gente. Eu comia, não como mais, né, Ana? Eu, Eu nunca comi, nunca gostei disso. Eu não fui com a cara desde a primeira vez que me apresentaram. hoje, jogo, agora. As angiospermas, tá? São as plantas completas, né? Então, ângio significa urna, né? Então, um local de proteção. E esperma semente. Então, a semente fica dentro de uma urna, de um lugar protegido. Tá? Então, é o grupo de plantas que tem o maior número de espécies na Terra, né? Tem uma diversidade absurda de habitats. Né? Então, você tem desde plantas angiospermas aquáticas até desérticos, como cactos. Tá? Quais são os órgãos dela? Então, a raiz, o caule e a folha, como desde das briófitas, das pteridófitas. A semente, assim como nas gimnospermas, e o seu ponto evolutivo, que é, né, o fruto que protege a semente e a flor. Tá? Então, elas já são bem mais evoluídas. Né? Lembrando que a gente já falou de flor e fruto, né? O fruto é o ovário desenvolvido, né? E a flor é o aparelho reprodutor sexual das plantas. Todas têm flor? Não, tem planta que não apresenta a flor, mas tem um fruto, né? Como por exemplo, a azeitona.
né? E tem plantas que não têm, né, fruto também, mas tem a flor, tá? Como uma roseira, ok? Então, lembra que eu falei para vocês do hibisco? Que dava para ver embaixo o cálice muito bem? Então, essa florzinha aqui do lado, da onde está escrito flor, é o hibisco. Então, repara que você tem as pétalas rosa, embaixo delas, tá bem embaixo, você tem como se fosse um chapéuzinho verde, que é formado pelas sépalas. Esse é o cálice, né? Então, o cálice, só para a gente lembrar, né, o conjunto de sépalas, e a corola, um conjunto de pétalas. Tá? Já a parte masculina é o androceu, que é formado por um conjunto de estames, onde na ponta tem aquelas bolinhas amarelinhas, que são onde vão ser produzidos os grãos de pólen. Né? E o gineceu, que é o conjunto de carpelos, que é a parte feminina, né? Onde você tem o tubo polínico, o ovário, né, da planta, e eu esqueci o nome do de cima agora, daqui a pouco eu lembro. Né? Ok? Então, aqui está aqui a planta, né? O estigma, onde tem o grão de pólen, tá? Isso aqui é só mais para a gente relembrar que existe e como ele é, né? Que a gente viu na sexta-feira, tá? Então aqui, olha, dá para aqui de verdade, não é mais desenho, né? Dá para vocês verem bem, né? Aqui as anteras, né? Tem de vários tipos, né? Nessas anteras e é sempre nelas que vão estar os grãos de pólen, tá? Olha aqui que bonitinho. Tá? O estigma aqui em cima, eles recebem o grão de pólen que vai descer pelo estilete, né, no meio do tubo polínico até chegar no ovário. Tá? Então, aqui como ele é, né, os grãos de pólen dentro, tá? A antera, né, aberta, aqui ela vai se fechando conforme fecha até se formar uma fenda mesmo. Tá? Para proteger esses grãos de pólen até eles estarem maduros. Aqui de novo, olha, aquela plantinha que eu falei, esqueci o nome agora. Hibisco, né? O fruto, Pensei que. pode perguntar. Não, pensei que hibisco era mato. Que tem chá, não tem, eu acho. Hã? Hibisco. Não, pensamento. Pensamento? É que eu pensei que fosse mato mesmo, sabe? Tipo, Não, de. não, não, não. Ó, esse aqui, olha, essa antera, né, que tá com o pistilo, tal, né, e os grãos de pólen, eles vão estar aqui, ó, nessas bolinhas amarelinhas que você vê aqui no hibisco. Tá? Todas as flores, nem todas as flores têm a parte feminina e masculina na mesma planta. Então, tem algumas plantas que você tem a planta masculina e a planta feminina. Na masculina só vai ter os grãos de pólen, antera, tal, e na feminina só vai ter o ovário, o óvulo, né, o tubo polínico dela. Né? Nesses casos, elas dependem muito mais ainda de insetos e do vento para poder transportar o grão de pólen da masculina para a feminina. Né? Mas muitas delas, como a azaleia, como o hibisco, elas têm as duas partes, né? As duas partes, a masculina e a feminina, na mesma flor. E isso facilita muito para ela a reprodução. Fica muito mais fácil para ela se reproduzir. Né? Porque ela não depende tanto de outros. Então imagina que uma abelhinha pousa aqui do lado direito dessa florzinha e aí ela passa por cima para o lado esquerdo. Nesse momento que ela passou, essa ponta aqui de cima, né, o estigma dela, ele é grudento.
Então, os grãos de pólen grudam ali e já descem para o tubo polínico. Quer dizer, ela consegue se reproduzir muito mais fácil, né, do que se ela tivesse só o masculino ou só o feminino. Esse aqui o hibisco é um caso de planta que não tem fruto, né? Ele vai se desenvolver dentro aqui do cálice, onde fica o ovário, né? E ele mesmo dá uma crescida, quer dizer, não deixa de ser um fruto, né? Ele se fecha, se encorpa, se desenvolve para proteger a semente, mas não é nada que a gente coma, então não é uma fruta, ok? Né? Só para lembrar, a gente lembra que eu mostrei para vocês, né, o fruto, né, eu falei do coco, do abacate, que aqui no abacate a gente come o mesocarpo, no coco o mesocarpo ele se enche de ar, e o que a gente come é um endocarpo, né, que pode ser líquido ou sólido. No caso dele, vocês têm, né, os dois, tá? Né? Aqui, né, os tipos de frutos que vocês têm, composto, né, em forma de vagem, que é fechado, é seco, né, o caju, que é um falso fruto, porque o embrião vai estar aqui dentro e não no caule, que é o desenvolvimento do caule, né, as amoras, os morangos, que são múltiplos, né, aí a sementinha, né, que fica lá, que vai crescer lá dentro do óvulo, onde o óvulo, depois que ele é fecundado, ele se transforma em semente, né, onde o embrião vai estar dentro, né, dessa semente, protegido por uma substância nutritiva que a gente chama de albúmen e protegido por uma casca chamada tegumento, né? A sementinha de dicotiledônia divide em dois, de monocotiledônia não divide, não se abre, né, sozinha. Tá? Aqui, ó, como que o óvulo se desenvolve dentro do ovário, né? Então, como que ele vai virar, esse óvulo vai virar uma sementinha, né? Então, ele começa, né, sem nada dentro, tá? Só tem a parte da mãe. Vai sofrer meiose, se divide, tá? Quando receber, né? Aí você vai ter um núcleo haploide, né? E as outras células elas vão se degenerar e vai sofrer daí mitose. O que é degenerar? É desaparecer ali, né? Elas vão se degradar, vão servir de base para o meio aonde vai crescer, né, esse megásporo. Então, uma delas, né, depois da meiose, vai se destacar, né, vai ser a mais forte. Essa vai permanecer e as demais se desintegram, tá? E aí vai sofrer mitose. Então, sofre mitose, 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 mitose. Então, vai se dividindo, 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 né? E até que você tem, né, a formação de uma superfície onde você tem os núcleos, né, polares, tá? Que é o gametófito propriamente dito, né? E o que a gente chama de oosferas. Então, é ali que ele vai começar, essas oosferas, a formar esse albúmen para que a plantinha comece a crescer ali dentro. Ok? Ok. Muito bem. Formou agora o pólen vai entrar, né? O grãozinho de pólen vai entrar, o gameta masculino entra, né? Desce pelo tubo polínico, tá? Então aqui está ampliado, né? Entra pelo tubo polínico e vai fecundar, né, aquele núcleo gamético, tá? Formando daí um zigoto, que é 2N, tá? Repara que esse gameta, né, ele vai se unir a dois núcleos polares, tá? Então ele vai formar um zigoto 2N e um núcleo triploide, porque era N
e recebeu 2N. Então, 2 mais 1, 3. Então, triploide, 3N. Tá? Só que ele não vai se desenvolver no embrião. Ele vai formar o endosperma. Tá? Aquele é o búmen. Né? E aí você vai ter, né, esse zigoto vai começar a crescer, né? Esse endosperma vai começar a se desenvolver, né? E esse óvulo vai formar uma casca em volta dele, formando a sementinha completa. Tá? Algumas plantas se reproduzem assexuadamente também. Tá? Então, como, por exemplo, por estaquia. Então, você corta, né, um pedaço dela e enfia dentro da terra esse caule. Ele vai brotar, mas tem que enfiar totalmente dentro do caule. Né? A mergulhia, tá? Você não corta nada, você dobra uma parte desse caule e enfia ele embaixo da terra. Vai nascer outra muda do outro lado. Tá? E. Ai, peraí. O que eu fiz? Ops. Desculpa, gente. A vozinha, desculpa, gente. Ai, de novo. A alporquia. Tá? Então, ela tipo, você vai fechar, né, um galho dela, da planta, né, com 2 saquinhos, né, preso um saquinho com dois barbantes, e dentro dele vai começar a nascer raiz, brotar de novo. Aí você pode cortar e enfiar na terra. Tá? E a enxertia. Na enxertia, você pega o talo original da planta, corta ele no meio, como se fosse abrir, sabe, lenhador que corta com machado o tronco no meio, assim? Mas não inteiro, pelo amor de Deus, um pedaço. E aí, você pega um galinho novo e enfia dentro. Ele vai nascer uma nova plantinha ali. Tá? Todas as plantas dá para fazer isso? Não. Tá? Existem reproduções específicas para tipos de plantas também específicos. Tá? Mas isso aqui é mais uma curiosidade para vocês mesmo. Ok? Ok. Alguma pergunta? Não. Não? Não. Nadinha? Nadinha de nada? Não. Então, a parte que eu acho mais chata de tudo, gente, de boa, assim, sabe? Essa parte de plantinhas. Né? E acabou. Graças a Né? Deus. Acabou a parte de Professora, plantinhas. Oi, tu pesquisou o negócio da banana? pesquisei. Haha, obrigada por lembrar. Seguinte, Nada. não existe esse negócio da banana verdadeira ser tóxica. O que acontece, tá? A banana, existe uma planta chamada, que é verdadeira, chamada banana de macaco. Não é que ela é uma banana, é que ela parece uma banana. E ela é, sim, uma planta extremamente tóxica, tá? O que aconteceu? A nossa banana, ela não é que ela é industrializada, tá? Ela teve uma genética modificada, aonde eles juntaram várias espécies de banana até conseguir essa banana paternocárpica, essa banana onde não tem semente, né? Porque a semente é abortada, então é o óvulo só ali, naqueles pontinhos pretos. Mas na natureza, o que existe, sim, ainda são algumas espécies de bananas que têm semente. Tá? E aí elas não são muito boas para o paladar por causa dessas sementes, mas não que elas sejam tóxicas. Aham, viu? Eu lembrei, Entendi. entendeu? Pô, valeu. Né? Se você quiser dar uma olhada, pesquisa como banana de macaco. Cara, é igualzinho uma banana mesmo. Essa planta é Uhum. tóxica, tá? Mas e ela é verdadeira, é uma planta verdadeira, assim, da natureza mesmo.
né? Não é feita por modificação, né? Agora, a nossa banana foi a que a gente consome, a banana maçã, prata, nanica, essas bananas que a gente consome, elas são derivadas, sim, de modificações genéticas, não feitas em laboratório, não engenharia genética, tá? Nem transgênica, não. Tá? Mas sim, cruzando uma espécie com outra, uma espécie com outra, uma espécie com outra, e foi chegando nesse ponto, até que se conseguiram essas bananas que a gente conhece. Top, Hã? top. É legal isso, né? Que também, imagina você comer uma banana. Gente, eu vi a foto, a banana com semente, tem muita semente. Ela é praticamente inteira por dentro de semente. Deve ser É muito. horrível comer aquilo. Deixa eu ver. Quer que eu abra aqui para vocês verem? Aham. Sim. Não, sim? Sim ou não? Tá, eu abro Bom, aqui para vocês verem. Ai, peraí, que eu tenho que abrir uma outra página aqui. Peraí. Espera só um minutinho, gente. Calma que eu tô meio perdidinha. deixa eu ver. Achei. Peraí, deixa eu tentar dividir agora. Vou ampliar, vou tentar dividir, aí vocês vêm até eu pesquisando aqui. Que é legal isso. Foi? Apareceu aqui? Foi. Aham. Apareceu, ó. Banana. Ó, tá vendo aqui, Pareceu um ó, que eu cubo. coloquei aqui, ó, banana verdadeira é tóxica. A prova de que eu pesquisei. Aí, agora me perdi. Banana de macaco. Aqui, olha. Aqui, ó. Tá vendo? Mas o que é isso? Ó, banana de macaco linda e extremamente tóxica. Conseguiram ver? Uhum. Parece banana mesmo, né? E aqui, ó. Aham. Tá vendo a planta? Como é? Muito parecida, né? Com uma bananeira. Não é igual, mas é muito parecida. Tá? Agora deixa eu abrir aqui para vocês verem. Banana com sementes. Olha isso. Imagina você comer um trem desse. Parece uma melancia. Bizarro. Olha aqui, ó. Gente, não dá para comer isso não, Nossa, estranhão. né? Muito estranho. Legal. Agora, essa aqui é a nossa, tá vendo? Que não tem semente. São ovários que não foram fecundados. Viu? Mas tem muita semente essas bananas. Olha aqui, olha essa aqui. Deve ser horrível comer isso, De verdade. né? Olha essa. Eca. Parece que tá estragado, bichado, Essa sei lá. é. Muito obrigada, quero não. É a nossa bananinha mesmo. Bom, gente, é isso. A atividade dessa semana está postada. Tá? Eu já postei hoje. Até sexta-feira. Tá? Eu vou ver se eu faço esse levantamento e aí eu passo para vocês, né? O levantamento de quem está me devendo o quê. Tá? Quem não fez dessa semana, faz até quarta, meio-dia, mais ou menos, porque aí a parte da tarde eu tenho que digitar quem falta dessa semana, tá bom? E, como falei, a semana que vem eu não vou passar atividade nova. Aí na outra, a gente vai começar com o reino animal, tá? Na outra semana. E aí eu vou passar para vocês moluscos poríferos e selenterados. E acho que eu vou tentar aí uma novidade para vocês, uma lousa onde eu vou estar desenhando para vocês, que eu acho que vai ser legal. Tá bom?
Ok? Alguma pergunta? Ok. Não. Então tá bom. Não, nem Muito eu. obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Né? Pelo menos eu sei que com vocês eu posso contar. Tá? E eu vou postar lá no YouTube e mando o link para vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida. Os slides eu também pus, tá? Eu pus até no mesmo arquivo, lá no Classroom. Então, vocês vão ver que primeiro está a atividade e embaixo está os slides, né? No mesmo arquivo. Tá? Mas se tiver dificuldade, quiser o slide, me chama no privado, que aí eu mando o slide. Tá? Pode chamar. Tá bom? Tá. Então tá bom, gente. Um beijo para vocês. Uma ótima semana. E aí, se tiver dúvida, sexta-feira vocês também podem estar me perguntando. Tá bom? Beleza. Então tá, gente. Beijão, viu? Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.